Olá, turma. Sejam bem-vindos à nossa aula na disciplina de Políticas de Gestão em Ciência, Tecnologia e Inovação da Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Na aula de hoje, trataremos sobre as políticas de desenvolvimento nacional e regional. Iniciando o conceito, à primeira vista que se passa sobre marcas e empresas e os impactos delas nessas nações. Listei algumas aqui, como os Estados Unidos, Google, Apple, IBM e Amazon. A China, como a Huawei, Alibaba, Lenovo. O Japão, a Toyota, Canon, Nintendo. A Alemanha, como a Siemens, a Mercedes, a BMW, a Volkswagen. E a Índia, como a Mahindra, a Tata, a Royal Enfield. Marcas que vocês podem ter visto, e a maioria delas de produtos de base tecnológica. O que tem de tão interessante no processo de desenvolvimento tecnológico dessas nações? Se formos fazer uma avaliação do contexto evolutivo, desenvolvimentista, poderemos observar que os Estados Unidos conseguiu ter uma evolução econômica e tecnológica bem sólida. Como a China também, recentemente podemos observar um crescimento forte chinês. Na aula passada falamos sobre competitividade internacional e traçamos os modelos de complexidade de algumas nações, onde conseguimos obter essa comparação com o modelo chinês e o brasileiro, onde de 80 até 2009 ou 2010, eu acho que 2010, se não me engano, o parâmetro que é 2010, eu acredito que o parâmetro que a gente fez, a China estava atrás do Brasil em complexidade, não em complexidade, mas na parte de exportação, no volume de exportações, e o Brasil estava na frente da China, e hoje não é o que se ocorre, a China praticamente já é a nova potência mundial. Toyota, podemos também observar através do crescimento chinês, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, e outras marcas como a Canon, na área de máquinas fotográficas, e a Nintendo, máquinas fotográficas e impressoras também, e a Nintendo na área de jogos. A Alemanha não tem o que falar, né? A maior potência europeia, praticamente a nação que exporta mais do que importa, de balança comercial favorável, superávit favorável para ela na Europa. E na Índia, né, praticamente podemos dizer que é uma economia em ascendência, a economia indiana, com marcas mais conhecidas aqui por nós, como a Mahindra e a Tata, que são máquinas no meio automotivo. A Royal Enfield, pouco conhecida, mas também tem destaque internacional. E o Brasil? Quais as empresas mais valiosas e as tecnologias que conseguimos observar no Brasil? Bradesco, Itaú, já falei em outras aulas aqui sobre as marcas mais valiosas do Brasil, Grupo Globo, a Skol, Brahma e Antártica fazendo parte do Grupo Ambev, e Magalu revolucionando no mercado de comércio varejista, né? Entre outras marcas que são destaque no Brasil. Podemos observar que as maiores marcas, as marcas mais valiosas, elas estão concentradas muito na região norte americana, na Europa, falamos aí na Alemanha, por exemplo, e na Ásia. As marcas brasileiras ainda estão bem distantes dos valores mundiais. Se formos fazer um parâmetro, ainda estamos em competitividade, em valor de marca, ainda muito distante do que o mundo. E o potencial tecnológico é um dos motores do crescimento econômico da nação, que a gente observou lá em competitividade, na aula de competitividade internacional, quando estávamos traçando um paralelo sobre a questão das complexidades econômicas e o crescimento econômico da nação. Observa-se que quanto maior a complexidade, maior o empenho tecnológico sobre os produtos que são produzidos, e quanto mais diversificada a pasta de exportação, melhor para o desenvolvimento econômico de uma nação. Se olharmos para o Brasil, pensamos na pasta de exportação, a priori, pensamos em ferro, soja, petróleo. Basicamente, o que nos vem mais à mente é ferro, soja, petróleo.
Tem outras economias? Tem. E gado, carne, né? Carne de frango e de boi. São 4, podemos dizer assim, que já vem mais na mente. A pergunta que se fica: o que faltou para o Brasil crescer em tecnologias? Para isso, precisamos conhecer a evolução do desenvolvimento brasileiro. Como foi o traçado das políticas econômicas brasileiras na sua evolução histórica. Então, vamos ter um breve paralelo da história do Brasil, que se explica muito o que nós somos hoje, o que a economia do Brasil foi. De início, pensando numa economia, né, global, né, pensando numa economia regional, uma economia em si, ela precisa de uma demanda produtiva, de alguém que consuma aqueles produtos. Para ter essa demanda, para alguém estar produzindo, eu primeiro preciso ter uma integração regional, uma integração, falando de nação, né? Precisaria ter uma integração entre Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, entre os estados. Por quê? Uma demanda que ela é suprida, ela é uma oferta que ela existe, por exemplo, no Sul, ela pode ser atendida por todo o Brasil. Que existe no Nordeste, pode ser atendida por todo o Brasil. Então, para que seja atendida, eu preciso primeiro ter uma integração regional. Para que eu consiga ampliar a minha capacidade de produtividade e assim aumente minhas riquezas, digamos, eu preciso ter uma integração regional. Eu preciso ter um mercado consumidor desenvolvido. Para eu ter um mercado consumidor desenvolvido, eu preciso ter alguém que produza, alguém que tenha renda. Porque não existe mercado consumidor sem ter renda. Preciso de um nível educacional que proporcione os incentivos em ciência. Vimos lá na aula sobre cultura e inovação, sobre a importância da ciência, da tecnologia e inovação no processo. E eu preciso ter uma movimentação monetária, uma circulação de dinheiro. Com isso, essa demanda que vai se construir, ela vai necessitar de novas técnicas de produção. Surge, então, a indústria. Fazemos um exemplo bem simples. Eu tenho uma fábrica de sapatos. E minha fábrica de sapatos fica aqui no Rio Grande do Norte. E eu só produzo, no Brasil só tem eu que tem fábricas de sapatos no Rio Grande do Norte. No Brasil, desculpa, só tem eu que fabrico sapatos. Eu fabrico 100 sapatos por mês. Ponto. Só que eu estou impedido de vender para o resto do Brasil. Não tenho essa integração, não tenho essa logística, não tenho a capacidade de fazer essa integração entre os outros estados. Então, só vou produzir os 100 sapatos para o Nordeste. A partir do momento que se quebra essas barreiras e eu passo a ter integração em todo o Brasil me pede 1.000 sapatos. Então, agora eu vou precisar produzir 1.100 sapatos. Até o momento, 1.100 sapatos é bom, mas eu queria produzir 5.000 sapatos. Mas o mercado consumidor não tem. Nem todo mundo trabalha. Nem todo mundo tem capacidade de comprar sapatos. Compra chinelo, mas não compra sapatos. Então, precisa-se ter um mercado que consuma esses 5.000. Um mercado que tenha renda. Que tenha emprego para poder comprar esses sapatos. Vai se desenvolvendo e eu consigo, o mercado consumidor aumenta. Porém, eu não tenho mais condições técnicas de produzir mais do que 5.000 sapatos. Meu maquinário não me garante isso. Então, eu preciso que surjam inovações, processos novos, melhorias no meu processo. Então, entra o nível educacional. Eu preciso de engenheiros capacitados a propor melhorias nas minhas máquinas para produzir, duplicar, por exemplo, para 10.000 sapatos. E para isso tudo eu preciso de capital, eu preciso de uma movimentação financeira, monetária, para me capitalizar e reinvestir no meu negócio. Então, a partir do momento que esses condicionantes se convergem em si, eu preciso ampliar a minha indústria. E cada vez mais que eu produzo mais, eu vou precisar de novos mercados, novas rendas e assim sucessivamente. Falava isso o Adam Smith, com seu livro A Riqueza das Nações, onde ele mostrava que a importância do trabalho para o movimento, para o crescimento de uma nação. Ele escrevia que a chave para a riqueza das nações
se enquadra em atividades econômicas com retornos crescentes de escala, ou seja, produtividade, industrialização, e cada vez mais crescentes, mais resultados, aumento das riquezas. Isso corroborou no Brasil. A produtividade, ela prioriza o mercado interno, atender o mercado interno, ou seja, atender o Brasil todo. A minha fábrica a priorizaria atender o Brasil todo. E os excedentes do que eu tinha, eu poderia direcionar para a exportação. Abre um parênteses aqui. Meu ponto sobre a produção a exportação de soja. Hoje estamos numa batida muito grande, onde, por exemplo, o quilo da soja era R$1 e passou a R$5 o quilo da soja. Perfeito, o produtor rural é excelente. Se você tem um produto que vendia a R$1 e agora você vende a 5, você está tendo margens absurdas, nunca vistas. Concentração de renda em produtores rurais. Você está sendo contra? Não. Porém, aquele produtor, aquele empresário que comprava soja para produzir a ração animal, para pet, para gado, quem seja, ele não vai mais comprar a R$1. E agora vai comprar a R$5. E aquele produto que ele comprava R$1 e ele agregava valor naquele produto, o quilo da soja, ele agregava valor e vendia R$5, um exemplo, né? Com os custos de produção, com pessoal, com maquinário e tudo mais, o custo dele saía por 3, por exemplo, e ele vendia a 5, agora os custos dele não vai partir mais de 3. Os custos dele vai partir de 5 mais 2, vamos dizer, custo de produção, 7. E ele não consegue mais vender aquele produto a 5, a não ser de 8 ou 9, por exemplo. O que vai acontecer no mercado interno? Uma retração econômica. Nessa retração, aquela pessoa que tinha capacidade de comprar o produto, o quilo lá do produto dele processado, a R$5, já não consegue mais comprar a R$9. Vai procurar produtos similares. Um exemplo. O produtor do gado, que comprava a ração do gado para alimentar o gado, industrializada, a R$5 o quilo, ele vai trocar aquela ração industrializada, que agora custa R$9 o quilo, por uma folha de palma, por exemplo, aqui no Nordeste tem muito, ou outras capim e outras coisas, e não vai mais usar a ração. Alguns vão continuar a comprar um preço mais caro, porém vai repassar para o produtor final o custo na produção, no custo da carne. Então, aquela carne que você comprava antes por R$20 o quilo, você vai estar comprando por R$50 o quilo. Este é o impacto. Não, mas professor, tem algumas pessoas que compram que não vão dar capim, por exemplo. Sim, mas o mercado está vendendo a carne a R$50. Mesmo o cara dando capim, ele vai vender a R$50 a carne do gado. Então, o que acontece? Toda a cadeia produtiva sobrecai sobre ela todos esses impostos. Sobre esse efeito. Acaba sendo em cadeia, né? A gente chama de efeito em cadeia. Então, correto. Produtividade para atender o mercado interno. E o que atenderia o restante que sobrava era excedente para exportação. Aqui é um parênteses sobre essa situação, que é o que garante um aumento do desenvolvimento econômico da nação. Professor, o que deve ser feito? O produtor de soja deveria vender a preço normal, não dolarizar a soja, para esses produtores de fábrica de soja, de tudo normal, e a gente ia continuar a consumir a carne a preço de 20 quilos, por exemplo, no final, né, na cadeia produtiva no final. O que sobrava era o excedente de produção, né, da soja, no caso, era levado para exportação. Olha, outro parênteses interessante. O produtor de ração, né, o produtor da fábrica lá de ração, ele também teria condições de exportar a
custo mundial, o excedente de produção dele a custo mundial, a sua ração. E aí ter imagens melhores. E o que ia acontecer? Primeiro, ele tinha que atender o mercado interno. Então, para ele atender o mercado interno e o mercado externo, ele ia aumentar a sua capacidade produtiva. Na medida que ele aumenta a sua capacidade produtiva, ele vai gerar mais emprego. E gerando mais emprego, vai gerar mais renda para a nação. Então, geração de emprego, geração de renda, produtividade. Que gera emprego, renda, produtividade. O cálculo é simples, né? Infelizmente, no Brasil, fica um pouco complexo. Então, os países como Estados Unidos, a própria China, Japão, a Suíça, a Alemanha, são países desenvolvidos, né? Com a CTI consolidados, possuem no início de sua transformação os seguintes fatores: o nível educacional, a ciência, né? A ciência consolidada, né? Nos Estados Unidos foi criada a Harvard, o mercado consumidor, o que impulsionava descobertas científicas para maximizar a produção, mercado consumidor, nós vamos ver interessante que o mercado consumidor, o que atrasou muito o desenvolvimento econômico do Brasil foi a escravidão, vocês vão observar mais para frente. A integração regional, que tem o objetivo de consolidar essa cultura comercial, essa integração entre todos os estados. Pasme, gente, o Brasil teve tempo que não tinha integração regional, que gerava e consolidava rotas comerciais, estabelecendo uma cultura comercial, inclusive com uma moeda estabelecida. Estados Unidos, se vocês forem ver, ele é todo desenvolvido, a sua malha férrea, né, toda estratificada, né, de norte a sul, de leste a oeste, o que impulsionou muito a economia americana. Muito a economia americana. Então, um dos fatores que interferiu no desenvolvimento regional do Brasil era o conhecido Pacto Colonial. Desculpa, o período colonial, estou confundindo Pacto Colonial, fala mais na frente. No período colonial, o nível da educação ele acaba impactando na formação de mão de obra. A mão de obra que tinha escravos e indígenas, né? Então, haveria necessidade de uma comunidade, de uma produção mais científica. E a educação do Brasil era católica, né? Fomos de uma cultura católica, a educação passada pelos jesuítas, não todo desmerecendo aqui a Igreja Católica, nem o trabalho dos jesuítas, mas o caráter científico. Vamos fazer um parênteses aqui. Vocês lembram? Revolução Industrial, reforma protestante, reforma da Igreja, o iluminismo e tudo mais, a fé contra a ciência. Então, ainda existia, né, esse ponto. Deixando parênteses aqui. Existia um pensamento, né? E quais fatores fizeram com que o Brasil não fosse introduzido a primeira e segunda revolução industrial? Primeiro fator, acho que vimos lá na primeira aula, né? Não, acho que não vimos na primeira aula. Acho que eu não falei. O Pacto Colonial. O que era o Pacto Colonial? O Pacto Colonial impedia de que aquela nação, aquela colônia, negociasse com qualquer outro país a não ser o seu país. O seu colonizador. No caso, o Brasil só podia negociar com Portugal. Para que serviu o Pacto Colonial? O Pacto Colonial, vamos lá, pré-revolução industrial, as nações buscavam se enriquecer. O mercantilismo, o metalismo. As nações foram em busca de ouro, de prata, de bronze, de riquezas. Então, as viagens, como a descoberta do Brasil, a América e outros, o objetivo era ir atrás de ouro e de riquezas. Então, todas as nações, uma queria ser mais rica do que a outra. Como é que eles faziam? Balança de exportação favorável. Eles mais exportavam do que importavam. E importavam das colônias a preço de banana. Então, se o Brasil produzisse um tecido, né, o algodão, por exemplo, ele só poderia vender para Portugal. E se o preço do algodão no quilo, no mundo, né, naquela época, fosse R$1,
o Brasil teria que vender a 10 centavos para aumentar a balança favorável para Portugal. Então, o pacto colonial foi terrível para o desenvolvimento do Brasil. E a integração regional, a integração nacional entre os estados não poderia ter. Por exemplo, ao assumir o cargo em 48, o primeiro governador-geral, Tomé de Souza, recebeu da coroa portuguesa 12 instruções sobre como conduzir os negócios no Brasil. Uma delas, a nona, determinava que o governador deveria impedir a instrução nona, a comunicação de uma capitania a outra pelo sertão, a não ser com a devida autorização. Por quê? Na medida que se ocorre essa integração regional, o que acontece? Os estados começam, as capitanias começam a se conversar, começa a se ter um mercado maior. Esse mercado maior vai exigir um nível educacional melhor, uma amplificação do nível educacional melhor, uma movimentação monetária maior da circulação da nação, e aquela nação vai começar a querer se desenvolver só. Então, esse era uma determinação para que não ocorresse essa integração. Outro, uma lei de 1773 proibia a abertura de estradas como forma de combater o contrabando de ouro e diamantes, a integração regional também, e a fiscalização por parte dos funcionários portugueses encarregados de colher o quinto real sobre toda a produção de pedras e minerais preciosos da colônia. Mercantilismo, a busca por metais, que era o metalismo, levar toda a riqueza para a coroa. Estima-se que o Brasil, em Ouro Preto, foi retirado 600 toneladas de ouro. 600 toneladas de ouro. Isso dá 20%, dá 600 mil, 600 mil, 60 mil toneladas de ouro. 60 mil toneladas de ouro, 600 mil toneladas de ouro, E 60 mil toneladas de ouro em Portugal. Então, a coroa portuguesa era riquíssima, lastro de ouro riquíssimo. Então, falando do ouro, né, a gente pode observar que após a exploração para o Brasil, a economia colonial concentrava na produção de açúcar. Depois do pau-brasil, era a concentração da produção de açúcar no litoral e a sede do ouro também na região ali das Minas Gerais, né? Ali se juntaram vários milhares de escravos e restritos à plantação no litoral para trabalhar nas minas. Observem que com o ciclo do ouro, que começa aqui na faixa 1700, deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui para a gente conseguir observar melhor a figura. Aqui, o ouro, açúcar, outros para o Brasil, tal população. Ok. Aqui, início, só açúcar. 1.600, só açúcar e a população pouca. Observando aqui 1.700, 1.800, a população foi aumentando, lógico, por causa da sede do ouro, e a renda sobre a produção, né, a extração de ouro praticamente equiparava a mesma produção de açúcar. E, por observar, aqui existia ainda uma concentração de riquezas, porque a boa parte da população ainda era escrava. E muitas das riquezas eram exportadas, né? Não ficavam na nação. Quem observasse o Brasil em 22 teria razões para duvidar de sua viabilidade como nação independente e soberana, ou seja, simplesmente presa à coroa portuguesa. De cada 3 brasileiros, 2 eram escravos. Olha só, imagine que se você tem 1 milhão de brasileiros, 600 eram escravos. Você tinha 600 mil. Você tinha somente 400, 300 e pouco, 400 mil brasileiros que poderiam comprar por algo. Não tinha mercado consumidor. Então, um ponto que se faz aqui é a falta de mercado consumidor, que inviabilizava também praticamente o desenvolvimento brasileiro. Em 1860, o Brasil começa a ter um dinamismo na economia, principalmente com o café. Né? Naquela época do café, o Brasil se tornou o maior produtor exportador de café do mundo, e a indústria ela se concentrou muito na região de São Paulo e Minas Gerais ali, mas principalmente São Paulo no café. Foi onde surgiram ferrovias e outras estruturas logísticas.
Faz um parênteses aqui ao Visconde de Mauá, não sei o nome dele, mas é o Visconde de Mauá, ou Barão de Mauá, como determinam, que foi praticamente o primeiro desenvolvimentista do Brasil. Barão de Mauá trouxe a fundição de ferro, a iluminação a gás do Rio de Janeiro, a Companhia de Navegação do Amazonas, telégrafo marinho, primeira linha de ferro interligando o Vale do Paraíba, Minas e o Rio de Janeiro, e a construção do Banco de Mauá, que faliu no Uruguai. Então, é bom e bem interessante entender a questão do Mauá. Vocês assistam o Mauá, tem um filme, não me lembro onde foi que eu vi, não tem na Netflix, não. O Mauá, o Visconde Mauá, o Barão Mauá, assistam, tem no YouTube. Muito interessante para vocês observarem que o próprio desenvolvimento do Brasil foi meio que retardado pela própria economia brasileira, pelo próprio império brasileiro, né? O próprio imperador com os marqueses, né? Toda a questão política interferiu muito no crescimento, foi, vamos dizer assim, sabotado na questão desenvolvimentista, mas foi um cara que trouxe, praticamente revolucionou muito a economia brasileira. Foi o start do desenvolvimento econômico brasileiro, foi Mauá. E um interessante que Mauá, ele antes, né, um dos patrões dele trabalhava na parte de venda, o comércio do escambo, né, o comércio de negreiros, de vendas de escravos era forte. E isso era favorável somente a os comerciantes de negros. Era um único mercado que era favorável a eles, somente a eles. Ao povo, digamos assim, ao brasileiro, ao Brasil, não favorecia em nada. Então, era um comércio favorável a eles, acumulação de riquezas, pensem bem, acumulação de riquezas, a economia do Brasil não crescia, e só correu, o Brasil só rompeu, primeiramente porque a escravidão começou a ser abolida todo mundo, e aqui acabou ocorrendo da mesma forma, enfraquecida, tiveram então que procurar o desenvolvimento. O próprio Visconde já tinha as ideias de desenvolver o Brasil, trazendo a fundição de ferro, era importante, a malha férrea, a primeira malha férrea construída no Brasil foi através dele, e aí ele observou que o escravo, na realidade, já era forreado, depois de um tempo começou a conseguir ter acesso ao emprego, à renda, e seria, na realidade, o próprio consumidor do Brasil, e assim foi onde começou o processo de desenvolvimento econômico. Desenvolvimento em si, lógico que isso demora um tempo, depois da escravidão, a cultura, as mudanças, começou a partir de 1880. Ali o Brasil contava com 636 empresas industriais, onde trabalhavam 54 mil operários, muito focado ainda na indústria do café. Lembre-se, vocês forem para Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, vocês vão ver uma indústria muito forte. É o berço do crescimento econômico do Brasil, é naquela região. Durante a era Vargas, a economia deu uma guinada boa, a produção industrial doméstica em 39 respondia por 90% da oferta de bens e consumos não duráveis, vamos dizer assim, produtos mais alimentícios, produtos mais para o mercado interno. A consolidação das leis trabalhistas, o aumento do número de empregos, entre outros fatores, promoveram um crescimento, como o nosso amigo Zumba, mastodôntico no Brasil, na era Vargas, provocado, lógico, por essas reformas, pela construção da CLT e por outras ampliações à geração de emprego no Brasil. Porém, lembrando, ainda estava muito concentrado sudeste e sul. JK, eu não sei porque não apareceu o nome. Depois de tomar posse, instituiu o Conselho de Desenvolvimento diretamente ligado à presidência, primeiro órgão central do planejamento permanente no Brasil. Entre 55 e 61, a produção industrial cresceu 80%. A indústria de aço cresceu 100%. As indústrias mecânicas, 125%. Os principais fatores, já na campanha dele, JK descrevia que o Brasil ia crescer 50 anos em 5. Era o slogan da campanha dele. E
Um dos principais fatores que influenciavam isso era o incentivo aos investidores privados, ou seja, a empresa chegava para investir no Brasil e ela tinha incentivos fiscais, e quem tem o produtor interno também tinha incentivos fiscais. Começamos aqui em JK a concepção das políticas de desenvolvimento regional, não pensando somente no Sudeste e Sul. JK começa a criar as políticas de desenvolvimento para o Nordeste, na criação da Sudene. Construção de Brasília, né, foi um dos casos, mas principalmente o desenvolvimento regional. Com a Sudene, né, surgem algumas empresas na região Nordeste. JK tem uma visão expansionista, uma visão de expandir, né, a liberar crédito para expandir a economia, e desenvolvimentista, desenvolver, produzir mais, cada vez mais, aumentar novas indústrias, geração de emprego e renda, aquela visão de emprego, renda, mercado consumidor, mais emprego, mais renda e ciclicamente aumentando. Observamos o crescimento na economia nos governos JK, e depois, né, esse que é o governo Jango, no caso, que cortou, digamos assim, toda a política, né, deu uma desacelerada, mudou a política, era contrária à política expansionista do JK. Então, a política expansionista que ele tinha, o objetivo era focar em reduzir de gastos focados em reduzir tributos e aumentar os gastos, ou seja, reduzir os tributos, que aí fica louco, poxa, ele reduz os impostos e aumenta os gastos, não faz sentido. Vocês vão observar. A partir do momento que se reduz os impostos, começa a se ter um atrativo maior de várias indústrias. Imagina se vou fazer uma conta bem básica de padaria, né? Você tem 100 indústrias e cada indústria paga R$10 de imposto por mês. Beleza, no mês você vai ter 10 vezes 100 mil de impostos. Agora você faz o seguinte, você diz, eu vou reduzir esses impostos e vou fazer agora 5. O imposto vai ser 5. Em vez de ter 100, agora vai chegar 300 indústrias. Você, em vez de arrecadar só 1.000, você vai arrecadar 1.500. Mas aí ele vai gastar mais, sim. Ele vai gastar mais em infraestrutura, que vai gerar mais emprego e mais distribuição de renda e mais circulação de dinheiro. Pós JK, eu vou corrigir depois esses slides, gente. Aqui acho que é porque está em branco. Aí eu mudei só o fundo, aí ficou em branco e não está aparecendo. Mas governo militar. O governo militar, ele teve um crescimento considerável, né? Se não me engano, o PIB bateu 8%, foi 12% do governo militar. Porém, não teve um controle inflacionário da economia. E aí ocorreu muita retração também no final do governo militar. Foi um período que o Brasil cresceu muito, muito na produção, na geração de emprego e tudo mais, porém com a inflação muito alta. Tanto que depois, né, vem os próximos governos, e principalmente Collor, que precisa controlar a inflação. Governo Collor, a globalização, pensando, abre-se os mercados, entra-se mais indústrias, globalização, privatização de estatais, redução da presença do Estado na economia. Podemos dizer que aqui no governo Collor começa-se um modelo neoliberal de economia no Brasil. Começa-se a pensar a esses moldes, uma economia mais aberta, que perdurou por FHC, Lula, Dilma, no mesmo pensamento. Redução do IPI, o incentivo à economia. Criação do Plano Real para controlar a inflação brasileira. Vem governo FHC, também com privatizações, aberturas de mercado, introdução do Plano Real, redução dos... aumento da taxa Selic, aumentou o Selic. Quando você aumenta a Selic, você praticamente busca mais atrativos externos àquela nação. Ocorreu no governo do FHC. No governo Dilma, o setor externo, né, os resultados macroeconômicos, no caso, setor externo, nível de atividade, inflação, emprego, renda e finanças, foram melhores do que no DFHC. Isso é fato. Dilma e Lula pegaram, digamos assim, um patamar, né, que aquilo que não, digamos, de passagem, que FHC preparou muita coisa,
em que eles conseguiram controlar a inflação, né? Teve uma inflação média bem organizada, né? bem fundamentada, em que puderam conseguir reduzir, manter o aumento do número de empregos, tudo mais, redução da pobreza, menor taxa de desemprego, aumento do crédito, aumento do salário mínimo, investimentos, políticas de investimentos em infraestrutura. Política de investimentos em infraestrutura, que foi o PAC. Quer queira ou que não, investir na infraestrutura é importante para o desenvolvimento da nação. O que seria, então, o tripé macroeconômico que foi adotado por FHC, Lula e Dilma? Mesmo modelo econômico, gente. O tripé macroeconômico que ele descreve que tem que ter responsabilidade fiscal, câmbio flutuante e metas de inflação. Ou seja, o Brasil circula-se a economia em cima desses 3 pontos. Responsabilidade fiscal estabelece um conjunto de normas de finanças públicas voltada para a responsabilidade na gestão fiscal, mediante ações para prevenir riscos e corrigir desvios que possam afetar o equilíbrio nas contas públicas. Ou seja, a parte de taxas de juros e tudo mais seriam flutuantes. Aumenta a taxa Selic, diminui a taxa Selic, conforme a economia vai sofrendo ou não com isso, né? Metas de inflação, conjunto de procedimentos para garantir estabilidade de preços no país, aí ou produz ou não produz mais moeda, procura manter o câmbio mais equilibrado, evitar o aumento do número dos preços dos produtos, que infelizmente hoje não tem mais meta de inflação, né? Vai para não sei para onde. E o câmbio flutuante, que é um regime cambial em que as operações de compra e venda de moedas se movimentam de acordo com a demanda do mercado, sem controle sistemático do governo, ou seja, o câmbio flutuante, ou seja, a moeda não vai ter interferência. Então, governo FHC, Lula e Dilma, podemos dizer que foi um governo neoliberal. Não tinha interferência do governo no modo da moeda, principalmente. Ela se oscilava conforme determinasse. E aí o governo poderia fazer interferências na questão da moeda, a questão de gerar mais emprego, gerar mais renda, e assim sucessivamente. O governo Temer, a partir de 2016 até o governo Bolsonaro, a partir de janeiro de 2019, digamos, o Bolsonaro ainda não fez a atualização, porque ainda veio a pandemia, então tem coisas aí que não tem como a gente aferir, principalmente por causa da pandemia, né? Houve uma mudança profunda na condição da política econômica, reformas liberalizantes, somente as trabalhistas, a previdenciária agora, uma política monetária mais conservadora, né? E o teto dos gastos, que aí ocorre uma contração fiscal expansionista, diferente do que JK fez lá com Brasília, né? Então, ocorre que uma redução dos gastos e uma política cambial mais flexível, que é hoje o que nós sofremos com a diferença, né, que o dólar não baixa de jeito nenhum. Então, como ocorreu esse processo de industrialização no Brasil? Falando das políticas de industrialização, falando do desenvolvimento, como ocorreu o desenvolvimento do Brasil, né? Primeiro, foi estagnado pelo Pacto Colonial e a Nona Instrução. Portugal não aceitou que o Brasil se desenvolvesse. Na segunda fase, a fuga da família real, a pós-república, digamos assim, já a república, né? Começa o processo de industrialização do Brasil, Barão de Mauá, a partir da abolição da escravidão, começa a se ter mais pessoas trabalhando, mais geração de emprego e de renda, digamos aqui que foi o pontapé inicial da industrialização do Brasil. A terceira fase, a substituição das importações, no desenvolvimento de JK, desenvolvimento de Vargas, JK. E uma das coisas que é interessante, que eu não comentei, foi que JK, ele buscou tecnologias externas. O Brasil ainda é um país que ainda não produz tecnologias, ainda é exportado tecnologias. Então, a tecnologia era exógena, não endógena da economia. Então, nesse momento, foco nas importações de tecnologias ainda para a produção. Na quarta fase, anos 90, a abertura econômica, a expansão, né, a globalização.
podemos dizer, né, que 2000, já final do FHC, início de Lula, eu não coloquei aqui, mas eu acredito que até os momentos atuais não mudam muito, nós estamos mais num processo de abertura maior do mercado e ainda pouco com tecnologias praticamente nada endógenas, ainda exógenas. Então, no desenvolvimento tecnológico, o Brasil ainda está defasado. E aí tem um ponto que eu abro parênteses aqui para falar da CEPAL, né, que é a Companhia de Estudos Econômicos, Companhia Econômica sobre o Desenvolvimento da América Latina, do Celso Furtado, em que ele descrevia, os estudos dele desenvolviam sobre a desenvolvimento econômico da América Latina, ele descrevia que a industrialização apoiada pela ação do Estado seria a forma básica de superação do subdesenvolvimento latino-americano, ou seja, ele não está querendo dizer que o Estado tem que ser a base de desenvolvimento, mas não, que ela suporte, que ela dê apoio. A influência cepalina atingiu um auge durante 50 e 60, aí vocês vão lembrar aí Vargas, depois de Vargas, né, tem JK, até ali JK foi muito influenciado, aquele tempo, o pensamento sobre a importância do desenvolvimento econômico, e as ideias foram sendo debatidas das decisões econômicas no Brasil e na América Latina, as ideias que foram desenvolvidas na CEPAL. A teoria não formal, conceitos e aplicações descrevendo aspectos da realidade econômica na América Latina. As principais ideias da CEPAL eram estruturas econômicas pouco diversificadas e pouco integradas. Pouca integração econômica entre as regiões, entre as organizações, não tinha uma estrutura base forte do país. Setor primário exportador dinâmico, setor primário, setor de extrativismo, né? Hoje, praticamente, quem exporta é o setor extrativista, o setor primário, mas incapaz de difundir progresso técnico para o resto da economia. Não tem como. O setor primário, o setor extrativista, não tem como desenvolver o progresso técnico para o resto do país. Não emprega produtivamente conjunto de mão de obra, não emprega uma grande gama de produção. Lembrando, o setor extrativista não tem uma demanda, uma renda alta, não tem uma distribuição de renda para ser comercializado, ser utilizado dentro da nação. Não possibilita crescimento sustentado dos salários reais. Não possibilita. A partir do momento que você tem um setor que emprega pouco, ele determina praticamente os salários de mercado. Ah, mas você está falando do setor extrativista, eu vou falar também do setor energético. Se a gente trazer para a área eólica, minha crítica, eu acho excelente a energia eólica no nosso estado, mas minha crítica para focar na área eólica é justamente isso. É um setor de baixo, tem um progresso técnico? Tem, mas pouca divisão do trabalho. Tem poucos trabalhadores concentrados. Então, para o Estado, para a renda do Estado, não é tão benéfico. Então, eu sou a favor da industrialização, da importância de geração mais de indústrias, mais empresas, para poder gerar mais emprego e, assim, beneficiar a renda da região, né, do país. Diferenciação de renda entre países, ritmo de incorporação do progresso técnico e o aumento de produtividade maiores nas economias industriais, ou seja, um ritmo maior de desenvolvimento nessas economias industriais, como Estados Unidos, China, Japão, Coreia, do que nas economias especializadas em produtos primários. Periferia, ou seja, países mais periféricos, como Brasil, né? Um exemplo, um chip que custa $270, um exemplo, equivale a 90 caixas de 40 quilos de laranja e 3,4 toneladas de minério de ferro. O mesmo valor do chip equivale a esses produtos. Olha o valor agregado. É isso que estou querendo passar. A importância do valor agregado do produto. Neste caso aqui, uma economia que se baseia em mais produtos de valor agregado, que tem uma distribuição maior também de renda, é melhor para a nação. Não estou sendo ferrenho contra a soja, contra o ferro, contra os outros, mas que é importante a industrialização do país. Outro pensamento, né, que o Celso Furtado escrevia, o próprio Celso Furtado escrevia, ele abordou a questão estrutural, limitando o desenvolvimento brasileiro, ou seja, a questão da geografia brasileira que acaba limitando o seu crescimento.
e esse papel das desigualdades regionais e do mercado interno, ou seja, se a gente vai para o Nordeste e Norte, o desenvolvimento econômico são muito diferentes de Minas Gerais, Sudeste e Sul. E faz uma crítica à análise tradicional da economia com modelos gerais para explicar o sistema econômico. Cada país tem sua trajetória histórica da formação do seu sistema econômico. Estados Unidos teve uma trajetória brilhante. Japão, pós-guerra, teve uma trajetória brilhante. Então, cada país explica. Se vocês forem observar nossa trajetória histórica, desde a coroa portuguesa impedindo o desenvolvimento econômico do Brasil, a escravidão também atrasando o desenvolvimento econômico, e pós-Segunda Guerra Mundial também, onde o Brasil já vinha numa crescente, desde Vargas, até antes de Vargas, JK, e é quebrado, né, até o governo militar também deu consequência, e é quebrado o desenvolvimento até as mudanças políticas e as coisas que acontecem que acabam interferindo muito no crescimento do Brasil. O Brasil, eu acredito que ele é muito de ciclo. O Brasil teve o ciclo do pau-brasil, é a cultura brasileira, é isso que é interessante. A cultura brasileira foi muito de extração e não de desenvolvimento. O Brasil teve o ciclo do pau-brasil, estourou tudo pau-brasil. Teve o ciclo da cana-de-açúcar, produção de cana-de-açúcar. Teve o ciclo do ouro, extração, massa de ouro. Agora nós estamos observando o ciclo da soja. Se observarem, é mais um ciclo. Onde esses ciclos ocorreram, teve um desenvolvimento? Teve, mas teve uma concentração naquela região. Pronto, o litoral era açúcar, morreu açúcar, não tem mais nada. Sudeste era ouro, pelo menos ainda se desenvolveu. Ainda tem os minerais na região, tal, tem o café, ainda manteve-se. A soja não tinha nada, Mato Grosso, Cerrado, não tinha nada, hoje é um oásis, digamos, de passagem, de muito rico, né, para o Brasil. Então, está muito focado em ciclo. Quando acabaram os ciclos, o que fica para aquela região? Então, essa desigualdade social, essa desigualdade regional, é uma crítica que o Celso Furtado falava que deveria acabar. Então, cada país tem sua trajetória histórica e desconsideração da fronteira entre fatores econômicos e como fatores sociais. Essa fronteira que existe entre fatores econômicos e sociais. Eles andam juntos. Se eu aumento minhas questões, se eu melhoro minha economia da minha região, eu consigo aumentar as condições de vida, as questões sociais da minha região. Para Celso Furtado, o país cresce, mas não se transforma, ele se deforma. Era o que explicava o processo que explica hoje o processo de desindustrialização do Brasil, que já vem há muito tempo, lógico, né? Então, o país cresce, mas ele não se transforma, ele vai se deteriorando. Hoje, por exemplo, lógico que a gente tem que torcer, ficar feliz pelo crescimento do PIB, mas puxado pela agroindústria. A agroindústria amanhã não existe mais, acabou a nação. É esse o pensamento? Não deve ser. Tem que ser bases tecnológicas, agroindústria, outros produtos. Não podemos focar somente em uma monocultura, digamos assim, somente no extrativismo, né? Aumento da produtividade e da renda per capita, aumento da produtividade da renda per capita sem distribuição de renda, ou seja, aumento da produtividade, falando lá, aumento da soja, produção de soja, e da renda per capita, ou seja, concentração de renda por pessoa, aumenta a concentração de renda, sem ter uma distribuição de renda. O que acontece? Se antigamente era 100 por pessoa, agora vai ser 200, 300, mas não existe uma distribuição, pelo contrário, uma concentração, reproduzem padrões de consumo dos países mais ricos em grupos restritos, só grupos isolados, aumentando o fosso de desigualdade, ou seja, uns mais ricos enquanto outros mais pobres, interno, que em última instância são refletidas desigualdades regionais e no limitado mercado interno. Para Celso Furtado, a evolução histórica diferenciada das diversas regiões do país definiu estruturas econômicas regionais distintas, como eu falei, a evolução histórica diferenciada. Um local foi a soja, um local é uma soja, um local é a cana-de-açúcar, um local foi o minério de ferro, é o minério de ouro, o outro local foi o gado, e assim sucessivamente vai sendo desenvolvimentos distintos. Por exemplo, a economia nordestina, crescimento puramente extensivo, mediante a incorporação da terra e mão de obra. Não ocorreram modificações estruturais que repercussissem nos custos de produção e, portanto, na produtividade. Não ocorreu interferências. Eu lembro,
trazendo um paralelo do meu colega de Minas Gerais, ele mora numa região que tem a Vale, e lá a Vale praticamente é a única empresa da cidade. Ele diz, olha, quando a Vale for embora, o que vai ser dessa cidade? Tem que ter indústria, tem que ter outras empresas que mantenham aquela cidade funcionando. Depois que a Vale for embora, e que ele disse que está bem perto de lá daquela cidade, já vai para outra região, né, porque aí depende do minério, como o minério está aí e tal, a cidade vai ficar sem nada. Então, tem que se pensar no crescimento dela após a empresa surgir, que não aconteceu no Nordeste. Acabou-se o ciclo da cana, acabou-se, não tem mais nada. O crescimento da economia cafeira criou desigualdades regionais, porém deu início a uma integração econômica, por causa da malha ferroviária. Saiu, vamos dizer assim, diminuiu, né? Aumentou sim, o produtor, o dono do café tinha força, sabe, sobre a produção, tal, mas aconteceu desigualdades. Porém, a integração que tinha com a malha ferroviária promoveu um crescimento econômico naquela região. Aqui em Rio Grande do Norte, vocês forem ver, no tempo da malha férrea, o Brasil teve uma integração regional muito boa. Eu lembro que a cidade de Lages, por exemplo, ela foi construída através, primeiramente, lógico, dos comerciantes, mas também muito mais desenvolvida através da malha férrea, porque ela era o ponto central de parada. Você ia para Macau, o salve de Macau e tudo mais, para o porto, para depois ser exportado. Você ia para Macau, você parava em Lages e ali era um centro, acabou crescendo como centro comercial da região. Em virtude das desigualdades regionais, a industrialização se concentrou na região sudeste. Aí, como eu falei, das desigualdades regionais. Lá foi se desenvolvido, aqui, infelizmente, não. O desenvolvimento econômico do país está centrado na integração regional, ou seja, o desenvolvimento está concentrado nessa possibilidade de se ter uma integração regional. Celso Furtado também descrevia que a economia nacional como uma internalização dos centros de decisão, uma internalização dessas posições, substituição de importações, primeira fase da industrialização nacional, com a priorização do consumo, aproveitando o desenvolvimento de mercado interno e aumento da renda do trabalhador nacional. Perfeito. Primeira fase da industrialização nacional deveria ser o consumo interno, produzir para atender o consumidor interno, produzir para que o produtor interno tenha condições estratégicas melhores do que o resto do mundo, falei do caso da soja, atender o mercado interno, e com isso aumentar a produtividade e promover o desenvolvimento do mercado interno e o aumento da renda do trabalhador nacional, mais geração de emprego. Trabalho posteriores à década de 70 avaliam que o crescimento da economia brasileira durante o regime militar introduz certos aspectos do capitalismo contemporâneo, como novos padrões de consumo, urbanização, surgimento de novos segmentos produtivos, uma parte positiva, novos segmentos produtivos, novas economias, novos produtos a serem produzidos e comercializados no Brasil. Então, o Brasil de hoje, né, existe ainda essa diferença, essa desigualdade regional no Brasil, né? A população, a participação do PIB, vamos pegar o Sudeste, Minas, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro, 56,4% do PIB está concentrado nessa região. Concentração de população, concentração de renda e também em problemas de infraestrutura, né? Também nos fatores. Considerando Amazonas 5 e Nordeste 13,1. Se observarmos a questão da população, olha a distribuição de renda. Na região sul, a população é de 14,5. Aqui no Nordeste, 28. Nordeste bem mais e o PIB bem menor, um pouco menor comparado daqui. Outra coisa importante é que a desigualdade não se limita à dimensão macro-regional, ou seja, não é uma limitação somente aqui entre regiões, mas também dentro das próprias regiões existem desigualdades. Nas micro-regiões de alta renda do país vivem 54,4% da população, mas elas concentram 77,2% do PIB brasileiro. As regiões restantes representam mais de 70% da área do país. Olha, mais de 70% da área do país é abaixo da alta renda. 45%
22,6% da população é apenas 22,8% do total das riquezas produzidas. Então, dentro das micro-regiões, né, dentro, por exemplo, do Nordeste aqui, existem as diferenças regionais. Se observarmos aqui dentro do escopo do Nordeste, vai ter mais regiões de baixa renda do que quase nenhuma região de alta renda, né? Algumas regiões estagnadas, como aqui em Pernambuco, a gente pensa, Pernambuco está de alta renda. Não, são regiões estagnadas, cresceram muito pouco. E algumas regiões dinâmicas, ainda ali muito pouco desenvolvidas, né? Isso 2010, né? 2020 eu não encontrei gráfico, vou tentar encontrar depois para atualizar. A desconcentração industrial limitada ocorreu, resumo, o auge da concentração industrial no Brasil entre 68 e 73, JK foi um dos propulsores da concentração, do aumento da indústria no Brasil. Entre 73 e 84, aqui, governo militar, teve, depois do governo militar, eu acho que ainda no governo militar, desconcentração em função das políticas de desenvolvimento regional anteriores. Aqui, acho que foi Jango, se eu não me engano, só depois eu vou ver para corrigir. Era uma crítica que Jango fazia, ou era Gênero 4, fazia a JK, as políticas de expansão, de desenvolvimento e expansão, expansionistas, principalmente os investimentos do PND, do segundo PND. No segundo PND, normalmente foram onde surgiu a Sudene e outros órgãos que favoreciam o desenvolvimento da região Nordeste, região Norte, para reduzir a desigualdade. Entre 84 e 95, interrompe-se a desconcentração em função do abandono das políticas regionais e da crise. Então, começa a se deixar de lado as políticas regionais, o PNDR, né, que chama PNDR. A partir de 95, retomada de forma mais intensa na desconcentração, muito da privatização, de outras formas de desconcentração que ocorreu. Então, aqui mostra um paralelo, por exemplo, São Paulo, Sudeste, Sul, Norte, Nordeste, o valor de transformação industrial, aqui, por exemplo, o Nordeste, ele cresceu, né, de 68 até 84, impulsionado pelo governo de JK, em 95, e se manteve ali no patamar. São Paulo já teve uma queda, e caiu mais ainda, a Sudeste, principalmente, teve uma queda comparado aos anos anteriores. Sul também teve um crescimento comparado ao Nordeste. Aqui alguns tipos de planos que já foram criados no Brasil. Aqui vamos ter, por exemplo, de forma cronológica, que foi criado por esse Lima e Alves. Eu botei o artigo sobre eles lá, bem interessante, que dá um panorama evolutivo dos planos de desenvolvimento do Brasil. Aqui tem 50 planos e metas. A Sudene criada em 59, foi criada em 52 o Banco do Nordeste. Interessante que ela foi criada antes, ele foi criado antes da Sudene, né? Outro plano aqui que é interessante, deixa eu ver aqui, tem o plano da Amazônia, deixa eu ver onde é que está aqui. Foi criado o FNE, o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, em 88. O PROINE, Programa de Irrigação do Nordeste. Deixa eu ver, cadê? Polo Amazônia, que foi o Plano de Desenvolvimento da região Amazônia, Agro e Minerais da Amazônia. Entre outros planos que existem. Criado em 2001 o FDNE, a Fundação de Desenvolvimento do Nordeste, entre outros planos, cujos planos tinham um objetivo justamente de reduzir essa desigualdade regional. Alguns fatores que contribuíram para a desconcentração. Além dos fatores objetivos, como os desdobramentos da expansão das fronteiras agrícola e mineral, pressões concorrenciais decorrentes da abertura dos anos 90. O que aconteceu? Abertura do mercado. Aí eu vou dar o exemplo, puxa, eu devia ter botado nessa aula, do caso do carro do Gugel, da Gugel. Gugel, para quem não sabe, era um empreendedor brasileiro que desenvolveu um carro, e ele é um carro muito bom, muita gente comprou o carro Gugel, e ele tinha condições, né, como é que chama, impostos, benefícios, impostos, essas coisas, para produzir o carro aqui. Infelizmente, não foi quando com a globalização, a abertura dos mercados 90, todos, não só ele, mas as outras montadoras
internacionais passaram a ter os mesmos benefícios que ele. Infelizmente, foi um tiro no pé para o produtor, o empreendedor brasileiro, e essa política acabou prejudicando o empreendedor brasileiro, no caso dele, chegou à falência. Então, essa desconcentração ocorreu muito também dessa abertura dos mercados em 90, globalização. A política pública, as políticas implícitas de desenvolvimento regional, políticas sociais e PAC. Essas políticas, elas possibilitaram a redução da pobreza, principalmente o PAC, geração, Minha Casa Minha Vida, aumento do número de obras, geração mais de emprego, tudo mais. O PAC tinha muito esse objetivo, de investir em infraestrutura, geração de emprego, geração de renda e estímulo à economia, com o objetivo de reduzir a pobreza e estimular o crescimento da economia, principalmente das regiões menos desenvolvidas, provocando redução das desigualdades, tanto sociais como regionais. O objetivo era justamente esse, de reduzir essas desigualdades. Política industrial dos estados subnacionais, incentivos fiscais, e aí cada estado vai ter o seu, que é um ponto que eu gosto de deixar claro, que acho interessante a reforma tributária, principalmente na questão de se rever o Pacto Federativo, para promover uma redução da desigualdade social entre os estados, e assim conseguir ter uma abertura maior de mais indústrias para as regiões, principalmente a nossa região. Políticas explícitas de desenvolvimento regional, PNDR, fundos constitucionais, incentivos fiscais e fundos de desenvolvimento. Quais diretrizes que o plano de desenvolvimento e inovação deveria ter? Deve ter, né? Apoiar a estruturação e fortalecimento de sistemas regionais, estaduais e locais de inovação nas regiões elegíveis, as REGs, da PNDR, ou seja, apoiar a criação de sistemas, de núcleos, de organismos que favoreçam a inovação de forma regional, principalmente para reduzir a desigualdade, construir agendas estratégicas regionais de CTI alinhadas com a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, a NCTI, essas agendas para discutir e propor melhorias dentro do processo, e a PNDR, estabelecer pactos de metas no MCTI, para essas regiões principalmente, estruturar redes regionais de pesquisa, são as redes de compartilhamento de pesquisa, vamos ver em outras aulas, desenvolvimento e inovação, PDI, em torno de temáticas estratégicas para o desenvolvimento sustentável. Criar mecanismos de estímulo à inovação e de atração e promoção de empresas inovadoras nos fundos, incentivos fiscais e compras públicas. Tratamento das diferenças regionais de implementação da ENCTI, com o objetivo de reduzir a desigualdade social e regional. Já estamos com algumas coisas já andando, né? Graças a Deus, o Marco Legal da Inovação já foi sancionado lá em 2016. Recentemente, o Marco Legal das Startups foi sancionado. E agora o Marco Legal da Inovação do Estado também está sendo criado para dar mais essa ajuda e promover essa desigualdade regional. Aqui são alguns eixos setoriais do plano, do plano atual, do PNDR, que foi feito com base no decreto de 9.810, o Conselho dar uma lida, de 2019, ainda não li ele todo, mas é interessante dar uma lida. Principalmente vocês vão ver alguns impactos que estão tendo na parte de infraestrutura regional, na parte de desenvolvimento regional, que está acontecendo no Brasil. Então, é bom dar uma olhada para ver se condiz com o que está sendo feito hoje ou não. Que tem como objetivo alguns eixos: o desenvolvimento produtivo, a ciência, tecnologia e inovação, a parte boa, que ainda quase não se falava sobre. Se falava sim, mas a importância que os marcos, agora com os marcos, tem sobre a importância da ciência, tecnologia e inovação no desenvolvimento. A educação e qualificação profissional, como a gente falou lá no início, sem educação, sem a qualificação, não conseguimos ter um crescimento, um desenvolvimento melhor. Criação de infraestruturas econômicas e urbanas, e desenvolvimento social e acesso a serviços públicos essenciais. Fortalecimento das capacidades governativas dos entes subnacionais. Então, é bom ler, porque é o que está sendo feito hoje, né? Esperamos que seja para promover o crescimento regional social. Então é isso, gente. Tem um artigo lá, vamos dar uma discutida sobre o artigo, é bem interessante, sobre a aula também bem interessante. E esperamos que novas políticas públicas, novas políticas de desenvolvimento, tanto nacional como regional, sejam criadas para colocar o país de vez nos eixos do desenvolvimento econômico. Obrigado a todos e até a próxima aula.